Boa noite, todos os irmãos do Centro Espírita Caminhando para Jesus, aos internautas que nos assistem, sejam todos bem-vindos para mais uma noite de luz, de aprendizado da doutrina consoladora. Hoje vamos ter o nosso irmão Paulo Cartagenes, que vai falar sobre faculdades morais e intelectuais do espírito. É um assunto que tem tudo a ver com nós, espíritas, e qualquer cristão, já que o desafio é muito grande no campo da moralidade. No campo do intelecto, o homem é muito curioso, ele procura sempre buscar a solução, mas o lado moral realmente ele não evolui tanto quanto o lado intelectual. Mas vamos iniciar fazendo uma prece, levando o pensamento ao Criador, rogando luz, paz e bênçãos para todos aqui presentes, encarnados e desencarnados, para a nossa humanidade que padece com a fome, com a miséria, com as inquietudes do mundo, que sejamos todos agraciados com as bênçãos celestiais, que os irmãos desta casa que conduzem o trabalho estejam sempre conosco, nos trazendo luz e entendimento para o nosso processo evolutivo. Assim, passa a palavra ao nosso irmão Paulo Cartagenes. Boa noite a todos. É com muita alegria que a gente está aqui mais uma vez, unidos e reunidos, para estudar essa doutrina maravilhosa de esclarecimento, de amor, mas também de muito compromisso e muita responsabilidade, né? Como disse o Cristo, a quem mais é dado, mais será pedido. Então, quanto mais esclarecimento a gente tem, aumenta a nossa responsabilidade diante da vida. Não nos torna perfeitos ainda, estamos a caminho da perfeição, mas ainda não somos perfeitos. Mas, sem dúvida, que a nossa responsabilidade diante das nossas escolhas no mundo, na vida, crescem bastante, né? Então, nós escolhemos para trabalhar na noite de hoje um tema que eu já tive a oportunidade de fazer na Federação Espírita Pernambucana, que é Faculdades Morais e Intelectuais do Espírito. Esse tema está presente no Livro dos Espíritos, perguntas 361 a 366, né? E a gente vai ver onde está a origem dos atributos da nossa personalidade, dos atributos intelectuais e morais também. Para começar, irmãos, eu gostaria de analisar a criação dos espíritos, né? Nós somos espíritos, nós não temos espírito, a gente é espírito, né? A gente tem corpo físico e tem perispírito. Somos espírito, é a nossa essência, é o ser imortal, é a nossa personalidade, né? É o que nós somos. E Deus nos criou partindo todos da mesma condição, simples e ignorantes. E, na verdade, quando Deus nos criou nessa condição, nós nem éramos o espírito ainda propriamente dito. Éramos, digamos assim, o princípio inteligente. O princípio inteligente, ele era como se fosse a semente, digamos assim, simbolicamente falando, do que viria a ser, do que vem a ser o espírito posteriormente, né? Então, o princípio inteligente que Deus criou é que partiu dessa condição simples e ignorante, ou seja, sem maldade e sem conhecimento. O princípio inteligente, ele viaja aos reinos da natureza e ele vai, nessa viagem pela natureza, ele vai passando por um processo de mutação, transformação físico-química e também de evolução, né? E ele começa habitando o reino mineral, onde ele adquire a energia, reino mineral, reino das águas, das pedras, né? E outros elementos da natureza. E ali ele vai adquirindo uma faculdade que é a energia. Passa-se o tempo, a natureza não dá saltos, o processo evolutivo é muito lento, né? A natureza não dá saltos, uma média mais ou menos de 1,5 milhão de anos num reino desse. E ali, depois de ele adquirir a energia, ele passa a habitar o reino vegetal, reino das plantas, onde ele preserva a energia que ele adquiriu no reino mineral e adquire mais uma faculdade, a sensibilidade, né? Processo lento, ele passa do reino vegetal para o reino
animal, onde ele preserva a energia, a sensibilidade e adquire novas faculdades, o instinto e um princípio rudimentar de inteligência, né? Os animais, eles têm uma inteligência bem rudimentar, primitiva, não é raciocinada como a nossa, não é refletida, né? Não é complexa como a nossa, mas os animais têm um princípio ali de inteligência. E alguns animais conseguem perceber o mundo espiritual também, ver espíritos, né? O que não quer dizer que eles sejam médiuns, uma vez que os animais não têm, eles não têm a capacidade de transmitir comunicação, porque médium, né, intermediário, médium, ele é justamente o elemento, a pessoa, né, que tem a capacidade de intermediar uma comunicação entre o mundo espiritual e o mundo material. Então, efetivamente, os animais não têm essa condição. Alguns conseguem ver os espíritos, cavalos, cães, mas não são médiums, uma vez que isso, a mediunidade, ela faz parte da característica orgânica humana, e o ser humano é quem tem essa capacidade de comunicação, né? Viajando todos esses reinos, mineral, vegetal, animal, adquirindo todas essas faculdades, aí sim o princípio inteligente, ele atingiu uma evolução que lhe permitiu, lhe deu a condição de espírito. Agora sim, espírito. Adquirida essa condição, o espírito ele vai encarnar no mundo hominal, o nosso reino, né? O reino dos humanos. O ser humano é dotado de inteligência, sensibilidade, instinto e mediunidade, além de outras faculdades sensoriais que nós possuímos, que são muito mais afloradas quando nos encontramos desencarnados. Uma vez encarnado num corpo humano, dali para frente, todas as encarnações seguintes, sempre em corpos humanos. Porque admitir que a gente pudesse vir numa encarnação como humano, na outra como um animal, uma planta, isso seria admitir o retrocesso. E na lei de Deus, a lei é de progresso. Com todo respeito aos demais seres da criação, mas a lei é de progresso e não retrocesso. Então, as doutrinas que acreditam na metempsicose, que é essa possibilidade de você vir humano numa encarnação e nas próximas vir como qualquer outro ser da criação, é completamente assim, negada pelo Espiritismo. O Espiritismo refuta completamente a metempsicose, certo? Nossas primeiras encarnações são em mundos primitivos. A Terra um dia teve essa condição, quando éramos humanos das cavernas. Agíamos muito mais pelo instinto do que pela racionalidade, do que pela inteligência. É bem verdade que o instinto, irmãos, ele não é completamente desprovido de inteligência. Só que não é uma inteligência onde a gente faz escolhas, né? O instinto, ele é uma inteligência automativa, digamos assim. É como um piloto automático, né? O instinto de conservação da própria vida, o instinto de sobrevivência, né? O medo, a fome. Eles não são completamente destituídos de inteligência, mas não é uma inteligência que a gente tem aquele livre-arbítrio de fazer escolhas, né? No entanto, nas nossas primeiras encarnações, nos mundos primitivos, agíamos mais pelo instinto do que pela inteligência, né? A Terra um dia teve essa condição quando éramos humanos das cavernas. Estamos na transição de expiação e provas para o mundo de regeneração. E essa transição ainda vai demorar muito, né? Bota aí uns 300 anos, pelo menos, para atingir completamente a regeneração. Não é nem o mundo de bem-aventurança, de felicidade, não. A regeneração completa, temos aí uma longa estrada pela frente, né? Até um dia a Terra ser um mundo feliz, que é um mundo de espíritos perfeitos, que atingiram a pureza relativa, uma vez que a pureza absoluta é Deus. Né? Pureza relativa, a perfeição relativa, já que a perfeição absoluta é Deus. Um dia a Terra será um mundo feliz, como todos os outros planetas partiram dessa condição também. E o que classifica o mundo em primitivo, expiação e provas, regeneração, mundo feliz, é o nível de evolução dos seus habitantes. Né?
A evolução do espírito, como nós sabemos, irmãos, se processa em dois aspectos, moral e intelectual, né? A gente não vai chegar à perfeição sendo apenas super intelectualizados, cultos, eruditos e cheios de maldade no coração. Também não atingiremos a perfeição sendo bons e ignorantes. Então, a gente precisa do desenvolvimento moral e intelectual. Como o Luiz já disse aqui na abertura, o desenvolvimento intelectual se processa mais rapidamente do que o desenvolvimento moral. O desenvolvimento moral realmente carece de digamos assim, um esforço maior, né, para a gente ir burilando o espírito e depurando os sentimentos negativos, as nossas más inclinações. O aspecto intelectual realmente se processa mais rapidamente. Aí na pergunta 361 do Livro dos Espíritos, de onde vêm para os humanos as qualidades morais, boas ou más? São atributos do espírito, né? São as do espírito que está encarnado nele. Quanto mais o espírito é puro, mais o ser humano é guiado para o bem. Aí Kardec fez outro questionamento em cima dessa resposta. Parece resultar disso que o ser humano de bem é a encarnação de um bom espírito e o homem viciado a de um mau espírito. É a resposta dos espíritos. Sim, mas é preciso identificar que em ambos há imperfeições. Mesmo num espírito bom, há o que se corrigir. E que um mau espírito não é um demônio, apenas um espírito imperfeito. Mesmo nos bons espíritos, há imperfeições. Porque o bom espírito, irmãos, ele não é o espírito puro ainda, né? Perfeito. Se a gente lembrar a escala espírita, a pergunta número 100, lá da escala espírita, que é mais para fim didático, né? Pedagógico, não é uma coisa rígida. Existe, de modo geral, 3 ordens de espíritos. Isso é para a gente entender mais ou menos como é a diferença do nível de evolução entre os espíritos. Tá? Não é nada ortodoxo, é algo mais simbólico, didático, para a gente perceber. Então, existem 3 ordens de espíritos. Espírito de terceira ordem, segunda ordem e primeira ordem. De modo geral, os espíritos que se encontram encarnados aqui na Terra encontram-se na terceira ordem, que são os mais imperfeitos. Predominância da matéria sobre o espírito, egoísmo, orgulho, vaidade, as paixões, as más inclinações. Nós, espíritos de terceira ordem, se fôssemos mais evoluídos, certamente estaríamos habitando outro planeta, outra dimensão, bem mais leve do que aqui a Terra, né? Espírito de segunda ordem. São os bons espíritos que a pergunta analisou aqui. Um bom espírito, ele é portador de imperfeições? Sim, porque ele não é espírito de primeira ordem. Ele não é um espírito puro, perfeito, né? Quem são os bons espíritos? Segunda ordem. Já não tem tanta influência da matéria sobre o espírito. O espírito tem uma predominância maior, os valores espirituais têm uma tendência maior do que a influência das coisas materiais. Uns têm a bondade, outros têm a intelectualidade, mas ainda não são puros. São os bons espíritos, né? Agora, os espíritos de primeira ordem, esses sim atingiram já a pureza, a perfeição. Os espíritos de primeira ordem não têm nenhum sentimento negativo, têm o domínio das principais ciências, não desse mundo, mas dos mundos mais evoluídos. E, teoricamente, não precisam reencarnar mais, a não ser na condição de missionários, para ajudar os espíritos de segunda e terceira ordem a evoluir. Em tese, os espíritos de primeira ordem não têm necessidade de reencarnação. Jesus, quando veio aqui à Terra, foi em caráter missionário, porque ele já era espírito de primeira ordem há muito tempo, quando Jesus esteve aqui. Há muito tempo que ele era espírito de primeira ordem. Jesus era um espírito já tão perfeito que quando ele passou aqui pela Terra, ele já tinha sido um dos criadores do nosso planeta. Literalmente, Jesus foi arquiteto deste planeta. Quando a gente pega aquele livro, A Caminho da Luz, Emmanuel, psicografia de Francisco Cândido Xavier, logo nos primeiros capítulos, certo?
Gênese planetária e divino escultor, a gente recebe a informação de que Jesus literalmente construiu o nosso planeta. Manipulou fluidos, criando a atmosfera, né? A geologia, a superfície líquida, a hidrosfera, junto com uma pleiade de espíritos superiores. Então, Jesus já era um espírito perfeito quando passou aqui na Terra, veio para cá em caráter de missão. Veio como missionário. Que, em tese, ele não precisaria. Só que ele veio justamente para ensinar a gente a viver, né? Para trazer o seu legado, a sua herança de ensinamento, que a base é o amor. Então, irmãos, a doutrina espírita é tão maravilhosa, tão sábia e consoladora, que ela demonstra que mesmo um criminoso, né, um homicida, frio, calculista, hediondo, um dia será um homem de bem, um espírito de luz. Vejam que maravilha que é a doutrina espírita, né? O espírito mais imperfeito, atrasado, um dia vai ser um espírito de luz, né? Sabe aqueles ovoides que André Luiz menciona? Aqueles espíritos que são tão atrasados, tão imperfeitos, que eles chegam no plano espiritual com um perispírito deformado, com aparência física medonha. Esse espírito vai ser um espírito de luz um dia. Não é maravilhoso saber isso, né? Como é consoladora a doutrina espírita e como Deus é perfeito, amoroso, justo e misericordioso. Na pergunta 362, qual é o caráter dos indivíduos que se encarnam em espíritos travessos e levianos, né? Que tipo de caráter tem esses espíritos? Que essa categoria aí, entre aspas, de travessos e levianos, você encontra na própria escala espírita, na subdivisão dentro das ordens, e no livro dos médiuns também. Você encontra ali uma classificação dos espíritos e tem essa categoria de travessos e levianos. E aí a resposta: são indivíduos maliciosos, imprudentes e algumas vezes maldosos, mas são muito mais imprevidentes do que qualquer outra coisa. São espíritos sem prudência, sem sabedoria, né? Sem maturidade ainda. Aí na pergunta 363, os espíritos têm paixões que pertencem à humanidade? Resposta: não. Toda paixão é de origem humana e decorrente das influências da existência do mundo material. Diferente disso, a espiritualidade já teria nos informado. Porém, há boas paixões também. Quando a doutrina faz menção às paixões, não é apenas no aspecto negativo. Porque quando se fala em paixões dentro da doutrina espírita, se lembra muitas vezes os vícios, por exemplo, entre outros comportamentos que o ser humano tem de forma viciada mesmo. Mas existem as boas paixões também. Um cientista, quando ele está obstinado ali tentando descobrir a cura para uma doença, alguma inovação tecnológica que vai fazer com que a humanidade evolua, o cientista ele passa ali horas pesquisando, perde noites de sono, porque ele tem paixão pelo conhecimento, ele tem paixão pelo que ele faz. Então, a própria doutrina ela admite que a paixão ela pode conduzir a humanidade também para finalidades positivas. Não é só a questão dos vícios ou das tendências negativas de comportamento, né? Então, existe a paixão pelo conhecimento, a paixão pela prática do bem. Tem pessoas que são extremamente altruístas, né? Vivem para servir os outros, estão à frente de instituições de caridade, filantrópicas, sem fins lucrativos. São pessoas que têm paixão pela causa humana, tem pessoas que têm paixão pela causa ambiental, né? Ativistas de meio ambiente. Aliás, a gente tem que trazer para a casa espírita também o debate da ecologia, né? O espírita do século XXI, ele tem que ter uma visão ecológica também, de preservação do nosso planeta. Faz parte desse debate também, dentro da casa espírita. É a nossa casa, né? É o planeta que a gente está encarnado agora. A gente tem que se preocupar também com o mundo que a gente vai deixar, ecologicamente falando, para as próximas gerações, né? A gente está passando por mudanças climáticas aí complexas por conta da ação do ser humano. A conta chegou, por conta da corrida desenfreada dos lucros, né? O exagero, a falta de
pés no chão e de política de sustentabilidade. Sempre se falou muito de sustentabilidade, desenvolvimento sustentável, mas pouco se fez. E aí a gente está passando agora por essas mudanças climáticas tão complexas, né? Na Europa, pessoas desencarnando por calor. E aqui, inundações, tempestades, chuvas. E teremos invernos e verões cada vez mais rigorosos por conta das mudanças do clima, né? Então, a gente, como espírita, tem que ter também essa visão e fazer a nossa parte. O que nós podemos fazer para preservar a nossa casa momentânea, que é a Terra? Faz parte da nossa evolução também. Cuidar da natureza, manter o equilíbrio, porque aí traz qualidade de vida para todo mundo, no aspecto físico, espiritual também, psicológico. Isso tudo eu falei, né, por conta de ter pessoas que têm paixão pelas causas ambientais também. Pergunta 364. É o mesmo espírito que dá ao ser humano as qualidades morais e as da inteligência? Resposta: com toda certeza é o mesmo espírito. Só há um espírito encarnado por corpo. O espírito é uma individualidade. O espírito encarnado é a alma, né? Os bons sentimentos e as faculdades intelectuais são atributos do espírito. Essa pergunta, meus irmãos, foi porque Kardec fez um questionamento ao espírito em verdade por conta de algumas pessoas já terem questionado se no nosso corpo físico poderia habitar mais de um espírito, ou se cada característica da nossa personalidade fosse um espírito. É evidente que Kardec já sabia da resposta, que nós somos uma individualidade. Só existe um espírito, só se encarna um espírito por corpo. Kardec já sabia disso. Só que ele faz essa pergunta para quem não sabe, para quem vai ler o Livro dos Espíritos pela primeira vez, para quem está iniciando na doutrina. E talvez algumas pessoas, mesmo no início, ainda tenham muitas dúvidas, né? Mais de um espírito pode encarnar num corpo? É evidente que não. Espírito por corpo. Isso porque os filósofos da época de Kardec, e os anteriores também, fizeram esse questionamento. Eles debatiam muito sobre alma e espírito são a mesma coisa? O que é o espírito? Cada particularidade da nossa personalidade é um espírito? Então, a gente teria vários espíritos habitando um corpo? Evidente que não. Então, Kardec ele usa desse questionamento justamente para esclarecer a humanidade de que não, nós somos uma individualidade bem definida. Bem definida, né? A própria questão da mediunidade, quando se fala em incorporação, não é aquela coisa literal, né, de o espírito comunicante ele não entra no corpo do médium. Obviamente que não, a ligação é mental, é uma onda fluídica, né? É uma energia, é ligação de pensamento para pensamento, de perispírito para pré-espírito também. Há ali uma espécie de conexão pela energia do pensamento e a conexão perispiritual. Não é literalmente uma incorporação, né? O nome sugere como se o médium ele recebesse um outro espírito, né? Mas evidentemente que isso não acontece, isso não existe. Aquela frase que Newton dizia, né, que dois corpos não podem ocupar o mesmo lugar no espaço, cai como uma luva também em relação ao trabalho mediúnico. Então, são atributos do espírito, da individualidade, características, consequências da evolução espiritual conquistadas através dos esforços do espírito nas existências encarnadas e desencarnadas. Importante frisar que a evolução dos espíritos também ocorre no mundo espiritual, né? A gente está nesse momento aqui no mundo encarnado, no mundo material, mas a gente continua a evolução lá também no mundo espiritual. Quando desencarnamos, habitamos uma colônia, uma cidade no mundo espiritual, e a vida aqui da Terra é, digamos assim, uma espécie de sombra pálida do que é a vida no mundo espiritual, porque muito do que se tem aqui também tem lá. Lá no mundo espiritual tem universidades, conservatórios de música, teatro, praças, né? Tem até veículos. É bem verdade que o espírito, para se deslocar no tempo e no espaço, basta ele pensar. Mas ele tem que ter essa consciência para ele poder exercer esse deslocamento. Mas lá tem veículos também. Tem animais, tem natureza, né? Lá no mundo espiritual, a gente encontra muito do que tem aqui. Agora, é evidente que no mundo espiritual mais evoluído, lá
teremos tecnologias, que é a mais avançada e sofisticada das tecnologias aqui, nem de sonho, né? André Luiz, quando quis trabalhar como médico em nosso lar, ele, com muita boa vontade, coração puro, né, querendo ajudar, e ele descobriu que a medicina que ele conhecia aqui na Terra, comparada com a medicina de nosso lar, era ínfima. Ele até, quando ele chega no hospital, já tratado para trabalhar, alguém orienta ele a começar varrendo o local. Comece limpando aqui o local. Ele queria já atuar como médico, mas ele descobriu que a medicina que ele conhecia aqui na Terra, comparada com a medicina espiritual, ela era muito mais avançada, muito mais aprofundada. Era diferente, porque ele estava numa colônia que tinha uma evolução espiritual à frente aqui do nosso planeta, onde ele teve a sua última encarnação. Nosso lar, por sinal, fica situada sobre o Rio de Janeiro, né? É uma dimensão que fica sobre o Rio de Janeiro e foi fundada pelos colonizadores portugueses. Os portugueses que colonizaram o Brasil fundaram nosso lar no plano espiritual. Pergunta 365. Por que espíritos muito inteligentes, que evidenciam um espírito de muita intelectualidade, de bom caráter, algumas vezes, ao mesmo tempo, são profundamente viciados? Veja uma pergunta de Kardec. Por que pessoas boas e que são também inteligentes apresentam vícios? Aquilo que a gente já comentou, né? Porque ainda não são espíritos puros, não são espíritos de primeira ordem. Uma pessoa boníssima e muito intelectual, uma pessoa muito especial, tem ainda suas imperfeições para tratar, né? Porque o espírito encarnado ainda não é tão puro, e esse espírito cede à influência de outros espíritos inferiores, pelas brechas nas suas fraquezas, é onde entra a questão da obsessão, né? Entra aí a questão da obsessão. Uma pessoa muito boa e muito inteligente, pelos vícios que ela tem, vamos imaginar uma pessoa viciada em droga, por exemplo, né? Essa pessoa pode acabar cedendo à influência negativa dos espíritos por conta das brechas que ele abre, das portas que ele abre, das suas fraquezas, seus vícios. Mostra que ainda temos muito que trabalhar para atingir a nossa evolução espiritual e essa pureza espiritual. Muito que se trabalhar, né? Os espíritos progridem através de uma incansável caminhada ascendente, mas a evolução não se realiza em todos os aspectos simultaneamente. Em uma época, em uma encarnação, a gente pode avançar mais em intelecto, em outra a gente pode avançar mais no aspecto moral. O ideal é a gente fazer com que as duas avancem rapidamente, né? Mas a natureza também não dá saltos, tá, irmãos? Nós temos, assim, uns vícios de comportamentos tão milenares que numa encarnação só é muito difícil a gente dar grandes saltos evolutivos. Por mais boa vontade que a gente tenha, por mais determinação, obstinação que a gente tenha, eu não acho que a gente parte para a vida espiritual com uma evolução tão grande. Eu acho que isso varia de pessoa para pessoa. Tem pessoas que conseguem um salto evolutivo considerável, vai depender do esforço de cada um. Mas, em média, eu acredito que toda a evolução que a gente processa aqui na Terra ou em outro mundo material é muito sutil. Acredito que toda melhora ainda é muito sutil comparado com muita coisa que a gente tem que trabalhar no nosso íntimo para se melhorar como seres humanos, né? Inclusive, Dr. Bezerra de Menezes, na virada do século XX para XXI, ele tem uma comunicação que ele diz que o grande desafio da humanidade para esses tempos é alavancar o desenvolvimento moral. O intelectual vai evoluir sempre, mas a gente precisa ter um carinho especial nesse momento para o desenvolvimento dos bons sentimentos. O amor, o perdão, a caridade, a compaixão, a indulgência, a humildade, né? O altruísmo. A gente precisa destinar um tempo maior nesse momento para trabalhar o aspecto moral. A gente está tendo a oportunidade feliz de conhecer uma doutrina como o Espiritismo, que prega tanto a reforma, né? A reforma íntima, a reforma moral, esse processo de autoeducação, de autotransformação. E a gente está tendo
o instrumento da doutrina espírita, está devagarzinho ali, meses, anos, a gente ir se trabalhando. Eu acredito que se a gente vai pelo menos enfraquecendo uma imperfeição ao longo do tempo, a gente vai chegar lá na frente numa condição, pelo menos para uma próxima encarnação, a gente enfraquecer mais um pouquinho aquela imperfeição até ela desaparecer, né? Até aquela impurezazinha desaparecer, que pode ser o preconceito, que pode ser o egoísmo, que pode ser o ciúme, pode ser a intolerância. A gente precisa trabalhar nesse sentido, né? E é uma coisa que eu posso mudar a mim mesmo só. Eu não tenho como mudar o outro. A gente já comentou aqui em estudos anteriores, as pessoas que realmente estão habilitadas, digamos assim, para intervir diretamente na reforma íntima do outro, eu acredito que são os pais, enquanto os filhos ainda são menores de idade, né? Os pais têm a missão de, observando as más inclinações dos filhos, procurar corrigir. Sem dúvida que os pais estão habilitados a isso, é uma missão. Não tenho dúvida em relação a isso, né? Mas, tirando a condição dos pais, quem vai fazer minha reforma íntima sou eu, quem vai fazer minha reforma moral sou eu. Então, é uma luta diária, né? Como dizia o apóstolo Paulo, bom combate. O bom combate é o quê? Primeiro eu preciso me conhecer com sinceridade, né? Fazer uma introspecção, parar alguns momentos para meditar e realmente refletir quem nós somos, conhecer o que a gente tem de lado positivo para fortalecer e conhecer o que a gente tem com sinceridade de imperfeições para a gente ir se burilando, né? Se educando e corrigindo aquilo que a gente tem de sentimentos negativos, ruins. Mas a gente tem que fazer isso com muita sinceridade, irmãos, porque a gente tem muita dificuldade de enxergar as nossas próprias limitações. A gente tem muita facilidade de enxergar imperfeições nos outros, mas na gente, a gente tem muita dificuldade. Então, essa introspecção, essa viagem para dentro de si, não é algo fácil, requer tempo, muita meditação, muita reflexão e sinceridade, né? Humildade mesmo, de tentar identificar quais são as minhas principais falhas e se trabalhar. Uma estudante estava conversando comigo, que eu sou professor de história, né? Uma estudante perguntou para mim, professor, o senhor disse que já foi tímido um dia. Fui muito, muito mesmo. Como é que o senhor fez para superar a timidez? Aí eu cheguei para ela e disse, olha, eu comecei me desafiando a fazer coisas que eu não fazia antes. Coisas que me bloqueavam. Aí eu fui desafiando, né? Dói no começo, mas depois você vai acostumando. E também recomendei a ela ajuda terapia psicológica. Ajuda também, evidentemente. Eu não cheguei a fazer a terapia para superar a timidez, mas as situações de desafio. Mas primeiro eu tive que admitir, né? Quais eram as minhas limitações. Eu vou começar a fazer coisas que normalmente eu não fazia, né? Coisas que me bloqueavam, que eu era tímido, né? Fui tímido até a adolescência. Aí depois a gente vai saboreando aquelas conquistas, né? De superando. Assim é a reforma íntima também, né? A gente conhecendo as nossas limitações e aí vai se trabalhando. Então, se eu me reconheço como uma pessoa, por exemplo, intolerante, trabalhar para ser mais tolerante. Se reconhece como uma pessoa impaciente, vou catar situações que exijam paciência. Normalmente, aquilo que mais tira a paciência da gente é o que a gente deve trabalhar para exercitar a paciência. Aquilo que mais nos tira do equilíbrio, a gente deve se desafiar a enfrentar. Então, são essas situações da vida que a gente vai se trabalhando diariamente, com tranquilidade, com pés no chão. E se porventura a gente cai, é porque é um sintoma de que a gente tem muita coisa para trabalhar ainda. Que a gente não fique desanimado, né? Às vezes a gente pensa assim, quando eu comecei no espiritismo, eu comecei com 19 anos, muito novo, vem as situações de teste da vida, aí eu era muito novo na época, eu pensei, nossa, eu pensei que eu tinha superado isso aqui já, né? Aí vem a vida e mostra, não superou ainda. Você tem que se trabalhar de novo, pés no chão, até
você perceber que aquele defeito que você achava que tinha eliminado, ele precisa ainda ser trabalhado. Historicamente, o desenvolvimento intelectual ele se desenvolve mais rapidamente que o desenvolvimento moral. Até porque isso não é uma regra, evidentemente, mas normalmente, ou em muitas situações, os intelectuais eles são muito vaidosos, né? Existe a vaidade da intelectualidade. Alguns chegam até a ser ateus, né? Agnósticos, enfim, porque acreditam que são tão intelectuais que têm resposta para tudo, né? Acham que têm resposta para tudo, né? Eu já li um tratado, por exemplo, de um cientista que ele queria provar por cálculos que Deus não existe. Vejam só, a pretensão dele. Ele queria explicar a origem da água, da atmosfera, desconsiderando a possibilidade de um ser superior, de uma inteligência suprema, né? E não me convenceram os argumentos dele. Estava lendo o tratado dele, não me convenceram, né? Então, a intelectualidade não é regra geral. Há cientistas que são deístas, há cientistas que têm convicção, né, que Deus existe. Tem uma frase de Dostoiévski, aquele poeta russo, que ele dizia assim, se Deus não existe, tudo é permitido. Logo, como tudo não é permitido, Deus existe. Foi a conclusão que ele chegou em relação à existência de Deus, né? Aí a gente vai para a filosofia. Não existe efeito sem causa. O nada é incapaz de produzir coisa alguma, né? Logo, Deus existe. Porque se a aparição dos humanos na Terra tem em torno de 4 milhões e meio, 5 milhões de anos. A Terra tem em torno de 4,6 bilhões de anos. Tudo isso já existia antes. Antes da existência humana já existiam os elementos do universo. Obviamente que o nada não pode produzir coisa alguma. Logo, uma força superior, uma inteligência suprema, deu origem a tudo. Logo, Deus existe. Então, acho que é fácil perceber a existência de Deus através da filosofia. Não existe efeito sem causa, né? Aí vem alguns intelectuais e querem provar que Deus não existe, né? Alguns filósofos já consideravam, Sócrates já considerava a existência de Deus. Aliás, Sócrates, inclusive, perdeu a existência terrena dele por defender que só tinha um Deus. Ele foi um dos primeiros a pregar a existência de um único Deus. E dos espíritos. Sócrates falava num único Deus e na influência dos espíritos, porque ele dizia que ouvia daimons. Daimons não é demônios. Daimon, em grego, é gênios. Sabe quem eram os gênios? Eram os espíritos que o inspiravam. Isso não foi compreendido na Atenas da época dele. Por isso que ele foi julgado e condenado à morte. Porque ele foi considerado subversivo. Era considerado uma influência negativa para os jovens atenienses. Por quê? Porque, na época, na Grécia, se acreditava em vários deuses. Zeus, Apolo, Afrodite, Atena, Hades, Poseidon. E Sócrates trouxe uma informação que chocou os gregos da época. Um único Deus, imortalidade da alma, e os espíritos, os gênios, se comunicam conosco. Então, aquilo foi um choque na época para os gregos, né? Isso é para a gente perceber como os gênios, que são visionários, estão à frente do tempo deles, eles sofrem, né? Kardec foi perseguido quando codificou a doutrina espírita. A esposa dele, Amélie Gabrielle Baudet, foi perseguida. Ela teve que responder, inclusive, por Kardec, e defendeu o marido ali de forma corajosa. Ela foi fundamental, inclusive, para ele seguir adiante um processo de codificação da doutrina, né? Teve o Auto de Barcelona, quando a Igreja Católica queimou livros espíritas em Barcelona, lá na Catalunha, né? Então, assim, toda informação nova e que choca os valores da época acaba, de certa forma, impactando as pessoas e oferecendo risco para as pessoas que estão à frente do seu tempo, né? As pessoas que estão à frente do seu tempo, normalmente, elas são incompreendidas naquele momento e depois são aclamadas.
depois são... Foi o caso, a Igreja Católica, muitas pessoas que ela queimou, ela acabou canonizando depois, né? Inclusive. Porque depois admitiu a grandeza, a importância daquela pessoa para o cristianismo, para o movimento. Então, irmãos, a gente precisa aproveitar bem a nossa encarnação, né? Já que a gente está tendo essa informação dos atributos do Espírito, as faculdades morais e intelectuais, a gente precisa aproveitar bem o tempo da encarnação. Como é que eu posso aproveitar bem esse atual tempo que eu estou vivendo encarnado? Ao meu ver, à luz da doutrina espírita, é muito simples de compreender. Fazer todo o bem que tiver ao nosso alcance, caridade, né, que é a nossa bandeira, e gostar de estudar. O desenvolvimento, né, moral e intelectual, pois bem, procurar fazer nossa reforma íntima, nossa reforma moral, fazer todo o bem que a gente puder, e o verdadeiro ser humano de bem, como diz o Evangelho, capítulo 17, sede perfeito, é aquele que ao final do dia, ele até se pergunta assim, será que eu fiz todo o bem que estava ao meu alcance mesmo? Ou eu negligenciei pelo menos uma oportunidade de fazer um bem a alguém? O verdadeiro homem de bem, eu vou usar ser humano, tá? Para a gente não ser patriarcalista, né? Machista. Ser humano de bem, o homem e a mulher de bem, ele se questiona se ele fez toda a caridade que ele podia fazer ao longo daquele dia. Santo Agostinho fazia isso. Ele, ao final do dia, ele analisava tudo que ele fez ao longo daquele dia. Então, fazer todo o bem que está ao nosso alcance, reforma íntima, e gostar de estudar, gostar de ler, gostar de adquirir conhecimento. E não é só conhecimento acadêmico, formal, não. Todo tipo de conhecimento. Aprender coisas novas. É importante para a nossa evolução. Todo conhecimento voltado para o bem é importante. Tudo acrescenta evolução, desde que seja voltado para o bem, para o espírito. Por que nós reencarnamos tantas vezes? Para ir purificando o espírito, burilando o espírito, para chegar à evolução e para a gente ir adquirindo experiências, as chamadas vicissitudes. Como a gente falou aqui, evoluímos aqui no plano material, evoluímos no plano espiritual também. Por que não evoluímos só lá? Porque tem situações que a gente tem que passar na carne. A vida no mundo material geralmente é mais desafiadora. Porque o próprio Kardec questionou isso. A gente não poderia evoluir só lá, não? Só nas colônias espirituais? Os valores no mundo espiritual são um, os valores no mundo material são outros. Aqui a gente é muito mais arrastado a situações que podem nos levar à queda. Então, Deus quer nos testar? Sim. Porque o mérito da conquista é a gente superar as dificuldades, os desafios. E aí, no mundo material, tudo é mais desafiador. Principalmente num planeta como o nosso. Tudo é mais desafiador. Né? Então, a gente não deve desperdiçar essa oportunidade de estarmos encarnados e conhecer a doutrina espírita. Sem nenhum sectarismo, tá, irmãos? Não estou dizendo aqui que só o espiritismo salva, de jeito nenhum. Né? Toda fé, toda doutrina, toda filosofia séria, existem outras doutrinas maravilhosas. Não é só o espiritismo, não. Né? Eu já fui católico, praticante. Tenho muita gratidão pela Igreja Católica. Fui católico praticante mesmo, minha mãe. Né? E tenho muita gratidão pelo catolicismo. Foi a primeira base que eu tive, primeiro berço, digamos assim, de contato com Deus, Jesus e espiritualidade. Então, toda doutrina séria, toda filosofia séria, toda fé que procure transformar o ser humano numa pessoa de bem, está valendo, não é só o espiritismo. Mas como a gente tem esse universo maravilhoso que é o espiritismo, religião, ciência, filosofia, é um universo profundo. Se a gente se aprofundar mesmo no conhecimento espírita, tem muita informação esclarecedora, muito instrumento para a gente obter essa evolução da melhor maneira possível. Né? Querendo ou não, o espiritismo, por ter esse tríplice aspecto, ciência, filosofia e religião,
ele facilita, né? A gente tem uma visão mais aprofundada da vida, mais detalhada, mais esclarecedora. Então, que a gente aproveite desse universo espírita. E para aproveitar isso, irmãos, não basta só assistir a palestra. A gente precisa gostar de ler, de estudar a codificação, as obras de André Luiz, de Emmanuel, de Joana de Ângeles, Manuel Filomeno Miranda, né? Existe uma vasta literatura aí para a gente estudar, para a gente aprofundar a visão da gente da vida. A minha visão de vida, depois de conhecer o Espiritismo, passou a ser outra. Obtive respostas para perguntas que eu tinha antes e não tinha resposta. Mas por quê? Porque justamente o Espiritismo reúne esse tríplice aspecto: ciência, filosofia e religião. E é nesse conhecimento que tem que buscar. Foi como Jesus disse, né? Conheça a verdade e ela te libertará. Buscar o conhecimento, buscar a informação. Quando eu tenho informação, fica mais fácil eu saber qual é a minha finalidade de estar aqui nesse mundo e como eu posso trabalhar para ser um ser humano melhor. Inclusive para ser um ser humano mais feliz. Porque Deus não fez a gente para infelicidade, não. Muitas vezes nós estamos passando por infelicidade, momentos difíceis, por conta ainda de escolhas erradas ou de falta de esclarecimento. Aí vem a doutrina espírita e traz informação para a gente o quê? Conseguir saber viver com sabedoria. Não é ser infalíveis, não, irmãos, porque também não é numa encarnação e tendo a felicidade de conhecer o Espiritismo que, pronto, me tornei uma pessoa pura, perfeita, né? Não dá tempo de, numa única encarnação, e tendo a felicidade de conhecer o Espiritismo, não dá tempo da gente atingir essa pureza em 24 horas ou em uma encarnação. Não dá, e nem tente, porque não é assim. Né? Agora, algum esforço a gente tem que começar desde já. Desde já. Não dá também para frequentar a casa espírita durante anos e ser a mesma pessoa. Não dá. Nem que não mude pelo menos alguma coisa aqui. Ainda que nas atitudes, poxa, eu tenho consciência do certo e ainda faço o errado. Pelo menos ter consciência que está errando já é um... Que antigamente acho que a gente nem tinha consciência que errava. Errava e pronto. Se a gente pelo menos se arrepende dos equívocos que a gente comete, já é um sintoma de que alguma coisa mudou aqui e aqui. Alguma coisa já evoluiu. Agora também que a gente não fique no desculpismo, né? Emmanuel fala disso. O desculpismo também vira vício. Erro, peço desculpa. Maravilhoso. Pedir desculpa é um gesto de humildade, é reconhecimento do erro, principalmente se a gente prejudica alguém, né? Mas o vício do desculpismo faz também com que eu não me esforce em não tornar a errar, principalmente se eu tenho consciência do que eu cometi, dos erros que eu venho cometendo. Eu sei que é pior a pessoa nem pedir desculpa, né? Tem pessoas que sequer têm a humildade de pedir desculpa, perdão. Lógico que isso aí mostra que ainda há uma imperfeição ainda maior para ser trabalhada. Mas que a gente avance para a etapa do peço perdão, peço desculpa, e vou tentar me policiar, me vigiar mais para não tornar a errar. É bem por aí. Por isso que toda vez eu abro a palestra falando assim, é uma doutrina esclarecedora de amor, mas é também de muita responsabilidade, muito compromisso. Tem gente até que brinca, né? Rapaz, antes de conhecer o Espiritismo, eu errava em paz, né? Agora eu não tenho mais paz. Eu pecava e errava em paz. Já vi gente brincando com essa situação, né? Agora eu não tenho mais paz, agora eu erro e sei que eu estou errando, né? Mas pelo menos ter essa consciência já é uma evolução, né? Então, irmãos, a pergunta, ou melhor, a resposta da pergunta que gerou o nosso estudo da noite hoje é: de onde vêm as faculdades morais e intelectuais? O espírito. O que é inerente ao corpo físico é a mediunidade. A mediunidade é uma faculdade orgânica. Agora, o conhecimento intelectual e o aspecto moral são atributos do espírito, que é o que a gente é. Esse ser divino.
A gente está perto de concluir o trabalho e eu quero convidar os irmãos para a nossa campanha do quilo, que vai voltar domingo. Graças a Deus a gente volta domingo a fazer campanha do quilo. Eu acho que a última que a gente fez foi, acho que fevereiro ou março de 2020. Então, a gente está retomando a campanha do quilo nesse domingo. Tá? Convido a todos vocês. A gente precisa muito de voluntários. A gente não sabe como é que a gente vai voltar domingo, no sentido de a gente não tem noção do quantitativo de voluntários que nós vamos ter aqui. A gente costumava ter 80, já chegamos a ter 100, 120. Nos últimos anos estava ali girando em torno de 70, 80. Mas a gente está retomando depois, né, desse período ainda pandêmico, né, ainda não acabou. A gente está retomando domingo, agora 18 de setembro. Quem puder e quiser participar, é só chegar aqui às 7h45, certo? Qualquer pessoa pode participar. Vai ter um grupo lá na frente que vai receber mais cedo os voluntários. A gente vai assinar uma ata lá, é só para a gente ter noção da quantidade de voluntários, questão organizacional. Né? 7h45, quando for 8 da manhã, a gente vai se reunir aqui no auditório, vai ter um grupo à frente da mesa, leitura do Evangelho, leitura dos 10 mandamentos da campanha do quilo, o livro Bom Combate, as preces. A gente vai orientar os novatos como é que faz o trabalho. Isso vai das 8 às 8h30. Às 8h30, nós vamos sair daqui e vamos bater de porta em porta na casa das pessoas, pedindo um auxílio em nome de Jesus. A gente aceita qualquer coisa. De um palito de fósforo a 1 quilo de alimento. Aceitamos qualquer coisa. Oferecemos uma mensagem, não é para converter ninguém ao espiritismo, a gente não tem essa pretensão, mas para levar uma palavra de luz, de consolo, de esclarecimento a corações que estão doídos, sofridos. Nós já recebemos vários depoimentos fazendo o trabalho da campanha do quilo, de pessoas que já conhecem a tarefa, não só gostam de doar os alimentos, mas gostam de receber as mensagens e dizem assim: quando eu estou desanimado, quando eu estou para baixo, quando eu estou preocupado, eu leio essas mensagens de vocês que eu coleciono, eu me sinto melhor. Esse depoimento não tem preço, irmãos. Que a campanha do quilo, mais do que a gente buscar o alimento, que vai ajudar em torno de 60 crianças, mais do que buscar o donativo, é divulgar o espiritismo, é divulgar o evangelho com a mensagem. Esse aspecto da mensagem é o momento mais importante e iluminado do trabalho. Emmanuel disse: não há maior caridade do que a divulgação da doutrina espírita, porque é a boa nova. Aquela mensagem de divulgação do espiritismo é divulgação do evangelho, é palavra de consolo, de conforto, de amor, de reflexão. Então a mensagem, volto a dizer, não é para converter ninguém. O espiritismo não tem a pretensão de arrebanhar fiéis, de converter ninguém. Nós não somos proselitistas, não queremos fazer sectarismo. Levamos essa mensagem, recebemos os donativos, tem o trabalho do pedágio, que é feito nos sinais de trânsito. Normalmente a gente trabalha na Rua Amélia e ali onde tem, entre a Rosa e Silva, onde tinha o antigo Colégio Rosa Gatorno, que agora é Colégio Boa Viagem, aquele cruzamento ali, chegando na Tamarineira, né? Chegando já na Tamarineira, onde eu reencarnei. Segundo meus pais, eu não lembro, né? Mas eu reencarnei ali. E ali a gente faz o pedágio, ou na Rua Amélia, ou ali na Tamarineira, né? E esse trabalho de peditório vai até às 11 da manhã. 11 da manhã a gente encerra, voltamos para o centro, contamos o que foi arrecadado, prece de agradecimento, e já vamos distribuir com as 2 instituições que são mantidas pela nossa campanha do quilo. A creche lá das crianças, fica aqui no Senac Espírita Casa de Maria, Rua Marquês de Bahia Pendi, lá tem 50 crianças, mais ou menos. E a gente fez parceria também com o Lar de Paulo, que fica em Água Fria, lá deve ter em torno de 30 crianças. Então, mais ou menos 60 a 80 crianças são beneficiadas com o trabalho da campanha do quilo. Mas, na verdade, irmãos, os maiores beneficiados somos nós. Eu digo uma coisa a vocês. Com exceção desse período pandêmico, eu fiz campanha do quilo de 2001 até 2020, né, até o comecinho. Aí veio a pandemia. E eu digo uma coisa a vocês, todo coração. É um recarregar de baterias extraordinário. A gente sai renovado daqui.
É uma semana de trabalho que você vai renovado, É uma semana que você está renovado, reenergizado. A situação é maravilhoso. Primeira vez que eu fiz campanha do quilo, eu fiquei ansioso pelo próximo mês e fiquei me perguntando porque eu não estava fazendo isso há mais tempo. Então, um trabalho que exercita combate ao orgulho, egoísmo, vaidade, exercita a caridade, altruísmo, amor, paciência, que você vai estar ali no sol, né? Eu boto protetorzinho solar, um boné, né? Você vai estar ali no sol, esperando a doação, em oração pela pessoa. Tem gente que vai te receber bem. Quem não te recebe bem é teste de paciência, de perdão, de você não ficar com raiva da pessoa, de você entender a pessoa. Olha quanta coisa maravilhosa a campanha do Quilo exercita. Se a pessoa tem algum vício, vai passar ali pelo menos 3 horinhas sem beber, sem fumar. É um exercício para passar mais tempo. É uma prece, é uma oração em movimento. Então, convido a todos o próximo domingo, 7h45 da manhã, certo? Qualquer pessoa, e se puderem, venham e tragam mais 1, 2 pessoas para o nosso trabalho, tá bom? Então fica o convite, e fica o convite para esse estudo também, Faculdades Morais e Intelectuais do Espírito, perguntas 361 a 366 do Livro dos Espíritos. Vai fazer a prece agora, né? Boa palavra. Devolver a palavra ao nosso irmão Luiz para a gente se encaminhar para o final dos nossos trabalhos. Bom, meus irmãos, a linda mensagem do nosso irmão Paulo, e cabe a cada um de nós fazer a pergunta: quanto tempo nos resta? Nós estamos num processo encarnatório, cuja missão de cada um de nós aqui é evoluir. Mas quanto tempo nós estaremos aqui? Então, como ele disse, mas entre linhas, a hora é esta. Não deixemos para amanhã. Façamos hoje essa reforma interior, essa mudança de comportamento, para não perdermos esse espaço, esse tempo. Porque lá em cima teremos o arrependimento. Por que não crescemos melhor? Bom, irmãos, então vamos fazer a prece de encerramento agora. Vamos fechar nossos olhos. Vamos imaginar Deus como uma luz maravilhosa, bela, que atravessa o universo infinito. Deus, inteligência suprema do universo, amado Mestre Jesus, governador espiritual do nosso planeta, caminho, verdade e vida, modelo a ser seguido pela humanidade, espiritualidade amiga, nossos guias, mentores, protetores espirituais, equipe espiritual desta casa de oração, estudos e trabalhos. Só temos a agradecer pela inspiração, pela assistência, pelo clima de paz, harmonia, união, entendimento e alegria com que o nosso estudo pôde ser trabalhado. Vamos mentalizar nesse momento nossos irmãos mendigos, nossos irmãos estão nos hospitais, nos asilos, nos presídios, nossos irmãos estão na guerra na Ucrânia, nas guerras no continente africano, nossos irmãos se encontram no plano espiritual em profunda dificuldade, que todos sejam assistidos de acordo com a necessidade e o merecimento de cada um. Que mãos amigas, amorosas, caridosas, solícitas, possam aliviar o sofrimento desses irmãos. Assim, em nome de Deus, em nome de Jesus, contando com a assistência fraterna da espiritualidade amiga, nós agradecemos e pedimos a permissão para finalizar a primeira parte do nosso trabalho na noite de hoje. Boa noite, muita paz, e devolvo a palavra ao nosso irmão Luiz, para que o mesmo possa dar por finalizado nosso trabalho na sua primeira parte. Assim concluímos os trabalhos da primeira parte. Mantenham-se harmonizados em prece para o próximo passo, que é o passe, viu? Boa noite a todos.